que agora o assunto é bem delicado e a gente volta a falar daquele caso, aquela denúncia de estupro. A novidade é que saiu um mandado de prisão e o acusado está foragido. E você estava me explicando que justamente por isso que saiu o mandado de prisão. Esse foi o principal motivo, né, Diana? Exatamente, Tônia. A gente vem conversando, né, com o delegado que está à frente desse caso, que é o Dr. Nilson Diniz, e ele explicou algumas questões a respeito desse caso. Então, a Polícia Civil, ela entrou com um pedido ao Judiciário pela expedição do mandado de prisão temporária do homem que é suspeito de ter abusado sexualmente de uma jovem aqui em Paranaguá. É um caso que todo mundo vai lembrar aí, que aconteceu há mais ou menos um mês. Sobre o caso, a gente sabe que imagens mostram o rapaz saindo de um bar aqui em Paranaguá com essa jovem desacordada no colo. A vítima de 19 anos relatou num boletim de ocorrência, na data daquele ocorrido, que acordou num quarto de motel na companhia de um homem e que não se lembra do que aconteceu naquela noite até ela chegar àquele motel. O delegado da Polícia Civil, que é o Nilson Diniz, fala sobre o mandado de prisão contra o acusado. Então a gente vai ver aí essa fala do Nilson Diniz, que deu essa entrevista para a gente hoje de manhã. Então, nesse momento, nós entendemos que a segregação cautelar dele, a restrição da liberdade dele, é importante para que a investigação siga seu curso normal. Diante desses fatos e havendo fundadas razões de autoria, né, há indícios que indicam, né, a autoria do fato, foi solicitado pela Polícia Civil a prisão temporária dessa pessoa, uma prisão com prazo de 30 dias no primeiro momento, e assim que expedido o mandado de prisão temporária, foi expedido, a Polícia Civil já iniciou as diligências com o intuito de dar cumprimento à ordem judicial. É importante mencionar que esse suspeito, ele não se encontrava no seu endereço residencial, as buscas ainda por sua captura continuam, né? E esse mandado de prisão já se encontra à disposição de todos os órgãos de segurança pública, ou seja, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar. Então, os órgãos já estão em posse da ordem judicial para dar esse cumprimento. Agora tem algo importante também, Tônia, a respeito dessa situação toda, que é a seguinte: o delegado disse ainda que, se ficar demonstrado que esse suspeito vem tentando frustrar a sua captura de prisão temporária, que tem esse prazo de 30 dias, então esse mandado de prisão temporária, ela pode ser convertida em uma prisão preventiva. Então a Polícia Civil segue com as investigações e informou que ainda não recebeu os laudos periciais para que o inquérito seja concluído, mas ele já foi entregue porque existe um prazo que precisa ser respeitado. O que acontece é que o laudo ainda não ficou pronto e também existe um prazo, né, para que esse laudo fique pronto. Então, o doutor Nilson falou a respeito dessa situação também. Veja. Já mencionei que ainda precisamos receber os laudos periciais dos exames aos quais essa vítima foi submetida. Esses exames são exames de extrema complexidade. Em razão desse fato, os laudos ainda não foram confeccionados. Aguardamos esse laudo pericial, esses laudos periciais, inclusive para poder relatar esse inquérito, chegar a uma convicção acerca do fato. Essa situação, então, todo mundo aguardando esse laudo, né, Tony? Realmente a gente tem visto o esforço da Polícia Civil em trabalhar dentro desse caso. É um caso que chamou muita atenção, repercutiu muito, né? Toda mulher se sente ofendida quando vê aquela imagem e quando sabe do que aconteceu depois. Então, a gente fica aguardando essa resposta dos órgãos judiciários, né, de todos os órgãos da Polícia Científica, para que esse caso seja concluído, para que, né, se for para ser punido esse rapaz com a prisão, né, de fato, então que isso aconteça logo. Mas a gente fica aguardando esse laudo que não sai nunca, né? Uma falta de estrutura, sei lá. Não pode demorar tanto. A gente vê isso, é muito comum na polícia científica, né, Tony? Várias vezes a gente vê, inclusive, a questão de que precisa sair um laudo da polícia científica, às vezes até liberação de corpo, para que a pessoa seja enterrada, que demora dias. A gente já viu acontecer aqui de famílias reclamarem aqui, 3 dias para liberar o corpo, eu não vou poder enterrar o meu ente querido porque são não sei quantos dias para enterrar. Então a gente vê que existe uma precariedade na prestação desse serviço, e num caso como esse, né, de que a menina passou por todo esse caos aí, toda essa situação psicológica, porque é uma violência psicológica, né?
até o pessoal da produção aqui vinha dizendo, a gente estava conversando, né? São psicológica todos os dias, porque você fica aguardando esse laudo e esse laudo não sai nunca, então realmente é uma situação que frustra. Muitas vezes a vítima, a família, todos os amigos, então a gente fica à espera desse laudo querendo que saia o mais rápido possível, porque isso não pode acontecer, né, Tony? Exatamente, para a família que está sofrendo é complicado. Bom, em primeiro lugar, o litoral só tem um Instituto Médico Legal. Você veja o transtorno para a pessoa que morre lá em Guaratuba. Guaraxaba, para se trazer, já é complicado. Então, o próprio veículo, né? Exatamente. Já não está nesse lado da perícia, mas o próprio veículo. Às vezes tem que se deslocar de Guaratuba até Pontal, até Morretes, é complicado. E já tivemos o problema aqui e eu não estou desculpando as pessoas. Sim. Não é isso. Não é quem trabalha no Instituto Médico Legal, os peritos. Não. É a falta mesmo de equipamento, de estrutura. Nós já tivemos problemas dentro daquilo que você falou, de Paranaguá não ter geladeira. Geladeira para guardar o corpo. Aí tem que mandar o corpo para Curitiba. E é um transtorno gigante, porque daí o Instituto Médico Legal de lá também é lotado. Só de homicídios Curitiba por dia tem uma média de em torno de 20 por dia, né, de homicídios, fora a morte natural e tal. Você pega lá aquele obituário, né, dos jornais, é uma lista gigante de pessoas mortas todos os dias, e aí tem que dar conta, às vezes, do litoral do Paraná, porque aqui não tem equipamento. Agora, quando se trata de uma situação dessa, quem está sofrendo é a menina. Foi vítima de violência várias vezes, né, Tony? Agora é vítima dessa falta de estrutura que a gente vê que não pode acontecer, não dá para admitir uma situação dessas, né, Tony? Exatamente. Outra coisa, que em momento algum, jornalismo sério, e eu acho que a imprensa tratou desse jeito, independente do Face, né? Que lá tem juiz, tem jornalista, tem advogado, tem desembargador, tem de tudo, né? Que culpa, fala que defende o rapaz, e todo mundo tem o direito ao contraditório. E o único que realmente eu acho, eu até comentei com você, que realmente se culpou foi ele ao fugir. Ele é foragido. Se ele é foragido, é porque ele está com medo de alguma coisa. Porque se você está sendo acusado de alguma coisa, você tem todo o direito à defesa. Todo o direito à defesa. Agora, tem um mandado de prisão. Então, vamos lá ver o que está acontecendo. Vou me entregar. Pronto. E vai se defender. E, se for o caso, processa o Estado. Agora, a partir do momento que ele foge, e foi por aí mesmo que o delegado acabou de dizer, por isso que foi pedido, né, expedido o mandado de prisão, porque ele fugiu. E pode ficar pior ainda para o lado dele, né, piorou. Tony? Você vê que a prisão ainda é temporária, mas se nesse meio tempo da prisão temporária ele não for encontrado, então se transforma num mandado de prisão preventiva. Exatamente. Então pode ficar cada vez pior aí para a situação desse rapaz que já está em maus lençóis, né? A gente sabe, tudo filmado, né, Tony? Não tem muito como defender. Foi uma sequência de erros, né? Uma sequência de erros, com certeza. Então não tem muito como defender, foi violência, né? A gente vem tratando isso como violência assim, porque só o fato de ter saído carregado e acordar, né, num motel já é uma violência. Imagino que até hoje não tenha se recuperado dessa situação. Agora, com essa situação do laudo que não sai nunca, mais violência ainda para a menina, para a família da menina. Então, é preciso que as autoridades ajam rápido, né, dentro dessa questão do laudo, que liberem logo esse laudo para que todos, né, possam dar prosseguimento ao trabalho aí frente a esse caso. Sem dúvida. É isso, a gente continua acompanhando. Com certeza, Tony. A gente vai trazendo as informações por aqui no Voz do Litoral, todos os programas da casa e no portal TVCI também. Tá bom, querida. Obrigado. Tá bom? Obrigada, Tony. Vamos lá, então. É complicada a situação do rapaz, viu? A partir do momento, como a Diana falou certinho, a partir do momento que ele empreende fuga, que ele está foragido, por que está foragido? Eu não acredito particularmente aqui que o advogado tenha orientado isso. Provavelmente tenha tomado uma decisão isolada, que nem o advogado sabe, porque daí ele vende a alma e aí o advogado fica no meio do caminho, porque derruba a defesa. Ou ele conscientemente assumiu a bronca e aí digo, eu vou sumir daqui porque eu vou me ferrar. Aham. Certo.
Tá. Eu estou recebendo informações da Débora aqui que o caso começou com um advogado. O advogado desistiu, pulou fora, não quis saber mais do caso. E a gente não consegue dar acesso ou nem ao menos saber quem é o novo advogado desse rapaz. Então, porque nós não estamos julgando aqui, é ele que se ferrou sozinho com essa decisão. Viu, doutor? Se o senhor quiser falar, não quero falar, gravar entrevista, não quero... Mas se o senhor quiser conversar em off com o nosso departamento de jornalismo e conversar a respeito do posicionamento, do que está acontecendo nesse momento, eu acharia interessante o senhor se posicionar, porque se é que ele está com o advogado, né? Não sei se ele tomou essa decisão independente e aí ele se ferrou, né? Não acredito, repito, que o advogado tenha orientado a ele sumir. Daí, como é que o advogado vai fazer a defesa? Sei lá.